Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui de mais uma live e as nossas próximas lives serão em homenagem às mamães, quem acabou de ser mãe ou quem já tem filhos grandes e está muito incomodada ainda com o corpo secundário à amamentação, à gestação. Então nossas lives serão sobre esse momento muito importante na vida de uma mulher, que é a maternidade. É um momento que ele deve ser curtido intensamente, desde o momento em que se descobriu a gestação até o nascimento do bebê e os primeiros anos dessa criança. Eles têm que ser muito curtidos. Mas não é exagero, não é excesso de vaidade, que algumas mães têm sim uma preocupação em relação ao corpo, que muitas vezes não voltou a ser o que era antes, e isso causa muito incômodo. Isso está relacionado com a autoestima da mulher. E a autoestima é capaz de gerar grandes transformações na vida de qualquer pessoa. Então, isso já é bem aceito e muito comum entre as mulheres. Nossa primeira live de hoje é sobre a diástase do músculo reto abdominal, que é uma patologia muito comum que pode acontecer após as gestações e muita gente não conhece. Nossas próximas lives serão também em relação às alterações da região abdominal após principalmente a gestação e posteriormente sobre as mamoplastias, as cirurgias plásticas relacionadas então a esse momento pós-maternidade e pós-amamentação. Então vamos lá falar sobre a diástase do músculo reto abdominal. Tenho certeza que vocês já ouviram falar muito sobre isso, mas há alguns detalhes, algumas peculiaridades que muitos não sabem. A musculatura reto-abdominal é uma musculatura vertical presente na região central do abdômen. Ela é em número de 2 e liga a região das costelas até a região do púbis. Então, ela vai ligar essa região até aqui embaixo, dos dois lados. Ela é ligada na sua porção mediana por uma aponeurose, que é um tecido mais esbranquiçado, um pouquinho mais frouxo. Tem a função de unir essa musculatura propositalmente, porque num ganho de peso ou principalmente durante uma gestação, para acomodar melhor então o crescimento dessa criança sem restrições, essa musculatura tem a capacidade, uma elasticidade grande de se abrir na porção mediana, aumentando então essa região de aponeurose, como vocês estão vendo aqui. Então, uma mulher antes da gestação com os dois feixes da musculatura reto-abdominal fechados e durante a gestação, graças a Deus, essa musculatura tem essa capacidade elástica de se afastar, de aumentar. Porém, após o nascimento da criança, nos primeiros meses, é fisiológico, é natural que essa musculatura não tenha voltado à posição natural de antes, principalmente nos primeiros meses. O útero ainda estará aumentado de volume, a musculatura estará afastada, alguns depósitos de gordura, que vamos falar também nas próximas lives, poderão ter aparecido nesse período. Todas são alterações relacionadas à gestação e são muito comuns nos primeiros meses após o nascimento da criança. Então, nós consideramos um prazo fisiológico dessa diástase por até 6 meses. Nos primeiros meses ela é sim mais intensa, essa musculatura vai sim estar mais afastada, porém até 6 meses após o parto, essa musculatura tende a retornar à posição original. Mas na maioria dos casos, essa musculatura não volta exatamente como ela era antes da gestação, permanecendo então um afastamento, que é a chamada diástase da musculatura reto-abdominal. Então tá aqui uma mulher antes da gestação, uma visão mais anatômica. Durante a gestação, tem um afastamento máximo dessa musculatura para acomodar o crescimento do bebê. E após a gestação, aqui, a musculatura não voltou totalmente à posição original que ela tinha, gerando um aumento dessa parte de aponeurose, uma frouxidão dessa porção central do abdômen, que faz com que haja os sintomas principais relacionados à diástase que eu vou passar para vocês. O primeiro deles, como eu disse, essa porção central, então, que não é formada pela musculatura, a musculatura se afastou, gerou uma fraqueza nessa região. Ela não é tão forte
quanto a musculatura. Essa fraqueza pode gerar a abertura de pequenos buraquinhos, vamos chamar assim. Nessa porção mediana aqui, eu tenho uma diástase, e nessa porção mediana pode acontecer de formar alguns buraquinhos, especialmente na região do umbigo. Através desses orifícios é possível a passagem tanto de gordura intraabdominal, quanto também de alças intestinais, que é a chamada hérnia. Então a hérnia é isso aqui, gente. Nós temos a musculatura fechadinha, e numa determinada porção aconteceu um buraquinho e uma parte ou do intestino ou mais comumente de uma gordura visceral passou a se abaular nessa região. Muito fisiológico durante a gestação, mas na maioria dos casos retorna após o parto, mas muitas mulheres permanecem com essa queixa de abaulamento, que é aquele famoso umbigo saiu para fora, que é então uma herniação, porque essa porção que se tornou maior na região central do abdômen também é mais fraca. Outra questão, muitas queixas de muitas mulheres. Eu tinha uma cinturinha linda antes da gestação, voltei do parto, consegui o mesmo peso que eu tinha antes, porém ainda não voltou aquela cinturinha que eu tinha antes. Um dos principais fatores é justamente esse afastamento. Quando a musculatura é fechada na sua porção central, é como se você tivesse com uma cinta apertando toda essa região e trazendo também a cinturinha para dentro. Quando essa porção se torna então afastada, toda a musculatura, todo o formato do abdômen também se torna mais abaulado, fazendo então aumentar o diâmetro abdominal e dar essa sensação de que não existe mais cinturinha, de que ela desapareceu com o tempo. Outra questão que as mulheres também falam, muita gente chata chega e fala, tá grávida do segundo filho. E na verdade não, é um abaulamento da região anterior do abdominal que ocorreu e não está indo embora mesmo após 6 meses do nascimento do seu filho. Como eu disse, essa porção então que se tornou maior na região central do abdômen, ela é mais frágil e ela tende a se tornar abaulada posteriormente quando tem essa diástase, que é exatamente isso aqui. Então, a musculatura aqui fechadinha e quando nós temos uma diástase, nesse caso a diástase vem desde aqui de cima até aqui embaixo, houve um abaulamento dessa região abdominal que se tornou permanente. Mesmo com a perda de peso, há uma melhora desse abaulamento, porém ele se torna permanente, ele nunca desaparece. Essa diástase não necessariamente ocorre em toda a região abdominal, como eu estou mostrando aqui para vocês. Elas podem acontecer só da porção supraumbilical, acima do umbigo, apenas da porção infraumbilical, da porção apenas central, periumbilical, ao redor do umbigo, ou o mais comum é que ela cometa toda a região da musculatura reto-abdominal. Um outro fator muito importante é que a musculatura do abdômen, quando ela está posicionada corretamente e quando ela está fortalecida, também mantém uma posição mais ereta das nossas costas, da nossa coluna. Então, essa musculatura, na sua posição original, ela é muito importante também para conseguirmos manter uma postura ereta. Quando essa musculatura está afastada, ela se torna mais enfraquecida e a má postura vem aí para ajudar ainda mais aquele abdômen abaulado, que é queixa de muitas mulheres. Tem como evitar a diástase, porém há fatores que podem piorar, que são principalmente um aumento de peso acima de 15 quilos durante a gestação, uma produção exacerbada de líquido amniótico, que é uma causa que pode acontecer independentemente de aumento de peso das mães ou não, bebês com mais de 4 quilos e também pessoas que... tinha mais um fator, o que era que eu ia falar para vocês? E também quando há um sedentarismo das mães, quando a musculatura antes da gestação ela já era muito enfraquecida. Portanto, como nós conseguimos prevenir, porém não com 100% de chance de não haver essa diástase, mas principalmente
mantendo o peso regradinho durante a gestação e mantendo as suas atividades físicas, principalmente antes da gestação. A musculatura abdominal estar bem fortalecida para que ela consiga fazer essa elasticidade de se afastar durante o crescimento do bebê intraútero e posteriormente ela voltar então para sua posição original. O principal tratamento para a diástase é cirúrgico e é a aproximação dessas bordinhas musculares que se afastaram. Como eu trouxe aqui para vocês nesse esquema, então a musculatura da minha boneca, ela se afastou durante a gestação. O tratamento cirúrgico consiste basicamente em acesso do cirurgião a essa musculatura, que se dá através de principais duas técnicas, que é ou a abdominoplastia ou a mini abdominoplastia. Irá depender principalmente se há alguma sobra de pele também secundária à gestação e da quantidade, do grau de sobra de pele que gerou essa gestação também. Vai ser um assunto para a nossa próxima live, então não percam na semana que vem. Após um acesso do cirurgião a essa região, é possível tanto o tratamento de hérnias que se formou nessa região central, quanto a aproximação então dessa musculatura, ó. Fiz uns pontinhos aqui para vocês terem uma ideia de como é feito o tratamento, a aproximação dessa musculatura na sua porção central através de fios cirúrgicos específicos para essa área. São fios cirúrgicos inabsorvíveis, ou seja, são fios cirúrgicos que permanecerão nessa região por tempo indeterminado, por muitos anos, permitindo então que a musculatura continue fechada. Uma outra dúvida de vocês: e se acontecer uma gestação inesperada após o fechamento dessa diástase? Não vai acontecer nada. A própria musculatura, ela pode sim voltar a se abrir. Outra diástase pode aparecer. Eu tenho pacientes que chegaram para mim, já tinham abdominoplastia prévia, engravidaram novamente. Geralmente o abdômen volta até mais bonito do que na primeira gestação, que não tinha sido feito nenhum tratamento cirúrgico. Porém, pode ser necessário mais alguma intervenção. Eu tive paciente que abriu só a porção inferior, então foi fechada só a porção inferior. Tenho pacientes que não apresentaram novas diástase. Mas o mais importante que vocês saibam é que não haverá uma restrição ao crescimento do bebê, porque a própria musculatura, ela irá lacear novamente, essa porção central, ela poderá se expandir novamente. Claro que nós orientamos que a prole esteja constituída antes de qualquer intervenção cirúrgica, porém, isso não é um fator que impede uma nova gestação. Sobre isso, nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para mandar dicas, sugestões. Então fica aqui nosso convite para a próxima live da semana que vem, que será a diferença entre a abdominoplastia e a mini abdominoplastia, mantendo aí nossas próximas lives que estão relacionadas às mamães que tiveram seus filhos e não estão tão satisfeitas assim com alguma parte de seus corpos. Também fica aqui meu convite para o nosso Botox Day, que será amanhã. Temos ainda mais uma vaga, quem se interessar pode entrar em contato com a gente. E é isso, gente. Muito obrigada e até a nossa próxima live. Beijão a todos!